motivação é justamente a gente pensar nessa permeabilidade das tecnologias de informação e comunicação na nossa vida, o que significa, às vezes, que isso tem inúmeras repercussões, uma delas no público e privado, e dentro dessa repercussão a gente tem várias possibilidades de discussão. Uma delas a gente começou na aula passada, quando a gente discutiu inteligência artificial. Eu acho que essa aula é um pouco que vai costurar algumas das pontas que ficaram abertas na última aula e provavelmente acrescentar para que a gente continue discutindo isso. Eu brinco, você olha para o Sérgio, eu digo assim, bom, todos nós ambos já temos cabelos brancos, então dá para vocês imaginar que ele já tem um passado, uma bela história nesse campo de que quando eu conheci o trabalho dele, ainda era uma questão de comitê gestor de internet. Eu acho que a política, o Estado brasileiro estava começando a se movimentar para conhecer o que eram essas relações, como é que esta internet estava se disseminando. Eu me lembro que tinha um pouco na discussão de governo eletrônico na época, o que era, né, nessa lógica da transparência, da governança, etc, enfim. Como eu sempre faço, eu vou pedir ao próprio Sérgio Amadeu que está presente, que conte um pouco da trajetória dele, que nos guie em uma bela manhã de discussão. Antecipadamente, muito obrigada por estar conosco. Obrigado. Bom, bom dia a todas e todos. Eu sou atualmente professor da Universidade Federal do ABC, que é uma universidade nova no Brasil. Ela tem um pouco mais de 10 anos. Ela nasceu para ser uma universidade interdisciplinar, e aí ela juntou várias pessoas que tinham esse trabalho interdisciplinar. Eu sou de formação, sou sociólogo, mas eu trabalho com tecnologia há muito tempo, não só pesquisando, como fazendo projetos. Eu fui representante da academia no Comitê Gestor da Internet no Brasil. Na verdade, eu voltei, que os tempos são muito difíceis hoje. O Comitê Gestor da Internet é uma criação nossa para ter uma governança da rede no Brasil, que ela não é estatal, mas o Estado insiste em que seja. Ela já segue a Constituição de 88, ela tem o Estado com a representação do governo, tem representantes da sociedade civil, representantes da academia e do empresariado. Por quê? Porque nós achamos que em várias áreas hoje da ação social ou técnico-social, você não elege uma pessoa e não dá mandato para ele decidir o rumo das coisas. Então não dá, porque ele teve 50 milhões de votos, ele dizer que agora a internet vai ser de qualquer jeito. Ele tem que ter um anteparo, ter uma discussão. Isso em várias áreas, não é só da internet. Porque ninguém elege um cara sabendo o programa inteiro dele. Então essa democracia representativa, ela tem muitas dificuldades de ser organizada nos moldes que era, com coisas complexas como é a gestão da internet. Então, eu trabalho com isso há algum tempo e atualmente, quer dizer, eu passei pelo governo no começo de 2003 a 2005, que eu montei o Comitê de Implementação de Software Livre no governo federal, mas aí houve uma linha de que o governo não queria transformar isso em uma política pública regulamentada, e como eu sou da área política pública, eu sou sociólogo e comecei a estudar isso, o que não está regulamentado não existe. Então eu voltei a ser professor de São Paulo, mas sempre atuei com tecnologias abertas e tal. Atualmente eu pesquiso governança algorítmica, e para tratar dessas relações imbricadas entre público, privado, sociedade e o mundo vamos dizer assim, daquilo que seria um indivíduo, eu vou trabalhar com o que está acontecendo hoje com a tecnologia. Então, eu até dei o nome de economia de plataforma e gestão algorítmica do cotidiano.
como vocês podem notar, é um nome típico de sociólogo. Deus, eu não entendi nada. Não começa tudo de novo. Mas eu gostaria de dizer que isso é um vício da minha área. Peço desculpas, mas eu vou continuar. Você vai explicar direitinho o que é isso, né? Eu queria começar explicando com a perspectiva teórica, algumas que a gente estudou para... Muitos que estudam tecnologia passam por essas perspectivas teóricas. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar isso, mas eu vou falar, tentar ser, para quem não conhece, de uma maneira mais tranquila possível, e depois vocês vão entender por que eu tenho que fazer essa fundamentação. Para você entender qual é a minha perspectiva de abordagem, eu preciso mostrar como eram organizados esses estudos. O filósofo e historiador Michel Foucault, ele estudou a Europa, ele procurou entender as relações entre saber e poder, né? Não só isso, porque é muito difícil enquadrar a obra dele, mas ele, quando começou a estudar a Europa, ele percebeu que a Europa passou por algumas fases onde as relações de organização, de poder, poderiam ser nomeadas de uma forma. Então ele nomeou o início da construção dos Estados modernos na Europa, a partir do século XVI, XVII, até é difícil de determinar, mas esse início da construção dos Estados modernos, ele qualificou, tal como outros pesquisadores, como uma sociedade onde se construiu o chamado poder soberano. O que é o poder soberano? É uma coisa que não existia antes do Estado moderno, por exemplo, no período da Idade Média. Por quê? Porque o poder, ele era o poder também da igreja, diante de um território, era o poder do imperador, era o poder das corporações de ofício, era o poder dos senhores feudais, eram vários poderes, todos esses poderes armados. Chega uma hora que vem o Estado Nacional. Então esse Estado Nacional, ele organiza o poder, ele centraliza o poder e ele desarma a população e passa a ter o que o Weber chamou de monopólio legítimo da violência. Então só pode ser violento o Estado. Então, o Foucault não faz essa trajetória que eu acabei de relatar, que é weberiana, de Max Weber. Mas ele também vê que há um poder soberano. Tanto é que ele fala que nesse período se instala as sociedades que ele chama de soberania, onde o poder era centralizado. Só que para esse poder avançar, por causa da complexidade, o Foucault não vai fazer uma explicação causal, mas ele trabalha com dispersões discursivas. Então, aonde muda o discurso? Onde muda as práticas, os dispositivos? Aí ele vê que surge uma mudança que não anula o poder soberano, mas que é um outro tipo de poder que passa a ser o principal, que constitui as chamadas sociedades disciplinares, que são sociedades, na verdade, onde o poder não está mais só centralizado, o poder está descentralizado. O poder tem uma gestão burocrática. Então, a burocracia, ela distribui poder. Ela não está mais só nos corredores palacianos. Ela está em cada funcionário, com cada competência, com cada elemento de ação disperso, né? Então, esse poder disciplinar também ocorre no conjunto da sociedade. Aí o Foucault vai dizer que é o período onde surgem, não é que só surgem, mas proliferam as organizações disciplinares. São os quartéis, as escolas, os hospitais, as clínicas. Pode olhar, são todas estruturas disciplinares, todas estruturas de controle disciplinar, de domesticação dos corpos. Então, ele diz que isso convive com a sociedade que tem o poder soberano. Mas tem um outro filósofo chamado Gilles Deleuze que vai, já nesse século, ele é contemporâneo do Foucault, ele vai dizer, Foucault, nós, no pós-guerra, no século XX, não podemos dizer que estamos vivendo
sociedade disciplinar. Nós temos uma mudança, que o Foucault nunca ele morreu antes, mas ele não, vamos dizer assim, posso dizer que ele concordou com isso, mas ele era muito ligado ao Deleuze, que falou, nós vivemos uma sociedade de controle hoje. Qual que seria a diferença do controle e da disciplina? Né? Então, na verdade, isso aqui é uma tabela para a gente entender, que eu tirei do livro de um pesquisador norte-americano, Alexander Galloway, o livro chama Protocolo, como o controle existe depois da descentralização. Ele mostra mais ou menos o seguinte, chega uma hora que você substitui o que o Foucault chamava de dispositivos e tecnologias de poder, que era, vamos dizer assim, tinha um diagrama, um desenho descentralizado, tinha um modelo de gestão burocratizado, ele substitui por um modelo distribuído, cujo modelo de gestão acompanha essa distribuição e ele é protocolado, ou seja, de regras. Então você pega qual o maior exemplo, é que o Deleuze não conheceu isso, ele escreveu um título do texto pequenininho, que eu sugiro quem puder ler, chama Post-Scriptum da Sociedade de Controle. O Deleuze vai dizer que o controle acompanha todos nós em todos os lugares, de maneira distribuída. Não é algo que tenha pontos físicos. O maior exemplo do controle, para entender, é isso que está tocando aqui no meu bolso, ainda bem que está no silencioso, que é um celular, só para você entender. O celular, ele não nos atemoriza, ao contrário, ele nos deixa mais felizes, nos deixa mais ágeis, nos deixa mais velozes, mais competentes, só que ele é uma máquina que nos georreferencia o tempo todo, nos permite ser encontrado o tempo todo. Ele é uma máquina que, ao mesmo tempo, é de comunicação e de controle. As pessoas formatam a sua vida e eu vou falar sobre isso e não tem nenhum temor disso, porque, em geral, a disciplina, o maior exemplo da disciplina seria o panóptico, a arquitetura de um olho que tudo vê, mas eu vou substituir esse termo por uma câmara. Se você entrar no banheiro e ver uma câmara com a luz piscando, você introjeta em você a ideia da disciplina. Opa, peraí, o que eu estou fazendo? O que eu vou fazer? Quem vai me ver? Você teme a disciplina. O controle, no sentido deleuziano, você não teme. Ele te agrada. Mas ele é tão pervasivo, ele te acompanha de uma maneira muito forte. O Foucault e o Deleuze trabalham também essa ideia. Poder, controle e visibilidade. Essa relação é muito interessante. E aí, na sociedade de soberania, que você tem exclusivamente o poder soberano, você tem um controlador muito visível. As tecnologias de violência muito visíveis. E o controlado também é visível. Na sociedade disciplinar, você tem um controlador invisível. A tecnologia é visível e o controlado também. O maior exemplo disso é a arquitetura de presídios que o Foucault traz do Jeremy Bentham, que é um filósofo, que vocês já devem ter visto algumas imagens, eu até me arrependi de não ter trazido. Aqui dentro tem uma torre alta e as celas todas ao lado. Essa torre, ela é alta, você não vê quem está nela, pode até não ter ninguém, mas o fato de poder ter uma torre que ele está virado para você ou para você, vocês não sabem. Então ele introjeta em cada um o medo da sanção, da punição, a disciplina. As sociedades disciplinares, elas trabalhavam com esse tipo de condução dos corpos, não só no poder estatal, mas nas várias estruturas dispersas pela sociedade. Posso fazer uma... Por favor. Quer dizer, eu esqueci de falar, todo mundo falando. Eu estou lembrando de estrutura de UTI. Eu fiquei com uma irmã hospitalizada há muito tempo, eu vivia praticamente no CTI com ela, e eu imagino, não conheço outro, só do hospital onde eu ficava, era claramente, você tem um núcleo central,
mais alto, né? Tem uma diferença de altura, e ali ficavam os médicos, enfermeiros, etc, etc. E todos né? Como é que a gente chama aquilo? Porque aquilo não é quarto baia, sei lá, parece baia, parece coisa tipo. E os leitos, né? E aquela sensação de quando você ia procurar enfermeiro ou procurar um médico, era justamente isso. Primeiro, você tem que olhar para cima, né? Que eu acho que é um pouco disso para complementar e conversar com você, que sociedade disciplinar, ela tem uma coisa muito palpável, que é geografia e que é arquitetura. É, né? Muito visível. E a gente pensar que os nossos espaços arquitetônicos e a organização do espaço, mesmo a lógica de uma sala de aula... É que vocês fizeram uma... Eu já tento mudar. A sala de aula, ela é a sala de aula ainda disciplinar. Por isso que as piadas que os educadores contam é o seguinte: se você pegar um engenheiro do século XVIII e colocá-lo num terreno de obra, então erguendo um prédio hoje, ele fala: o que é isso? Porque é completamente diferente. Se você pegar um médico do século XVIII e jogar numa UTI hoje, ele vai se assustar. Mas se você pegar um professor do século XVIII naquela porta, e na hora que abrir, ele entra, vê aquelas cadeiras, ele começa a dar uma aula. Vai ver pouca diferença. Porque a ideia da estrutura disciplinar na educação, ela se manteve, muito, né? Ela se manteve. Se manteve. Desculpa interromper, mas... Não, era isso. Eu comecei, gente, para fazer com que a gente converse, né? Controlador. O controlador na sociedade disciplinar é invisível. Eu vejo a tecnologia, mas eu não vejo o controlador. Então, eu posso estar sendo... Eu tenho medo, né? É a ideia de introjeção. Na sociedade do controle, não. O controlador é invisível, a tecnologia é invisível, o controlado continua visível. Isso aqui é invisível. A gente vai ver aqui, você não se sente afetado por isso. E muito menos com a internet. Muito menos com as corporações da internet. A gente vai ver, prazerosamente, a gente entrega um conjunto de informações nossas sobre o que você acha do seu chefe, o que você acha da sua namorada, da sua mãe, do seu tio, do seu pai, do seu presidente, não o meu. Mas vocês acham de tudo alguma coisa. E você entrega para uma corporação. Sabe por quê? Não há mal nenhum. Você não tem medo. Você tem satisfação. Você tem agilidade. Você tem recompensa. Você tem felicidade. E tudo isso somado gera um enorme afeto por esses dispositivos tecnológicos. É genial o que eles fizeram. Porque não foi uma coisa feita por uma mente maligna. Foi um conjunto de elementos que foram se organizando. Não sei se eu estou sendo... Não, eu acho que é isso mesmo, porque quando a gente fala de internet, só para antecipar um pouco isso, a gente não consegue pegar. Quem é? Quem é o dono dessa encrenca? Quem é que está fazendo isso? E a gente se esquece que a gente é parte disso, né? Que a gente contribuiu para engendrar esta encrenca, só que, de novo, a gente não coloca a mão. E aí, só para ainda, nesse universo que eu estou começando, né, talvez eu tenha me estendido um pouco, mas justificando o que eu estou falando, até chegar onde eu quero, eu estava falando do Foucault e do Deleuze. O Foucault, ele, no momento, vocês devem, para vocês entenderem, não é que a sociedade... soberania foi substituída pela sociedade disciplinar. As duas convivem. Não é que a chamada sociedade de controle, que surge a partir do século XX, meados do século XX, substituiu as outras formas de poder soberano disciplinar. Ela convive e passa a ser a principal. No mundo disciplinar, o Foucault ainda diz que a política sobre a espécie, a população passa a ser uma unidade importante, e a partir do século XVIII e XIX, uma série de elementos passam a ser aplicados pelo chamado biopoder, que seria a disciplina da população, o poder sobre a vida. É um tipo de poder que não é só negativo, é um poder de morte, é um poder de vida. Então os governos, por uma série de fatores, passam a ter políticas
que são políticas de definir quem deve viver e quem não deve viver junto com aqueles que devem viver. Daí o racismo. O racismo é uma classificação na sociedade que é quem muitas vezes não deve ser considerado nem humano. Então, esse tipo de coisa, daqueles que devem viver, você tem que melhorar a população. Então, você tem uma série de instrumentos que vão dar estatística até as campanhas de vacinação para melhorar as possibilidades de vida da população. Isso passa a ser uma política do Estado. Passa a ser técnicas de governamentalidade, segundo ele. Só que a biopolítica é um tipo de poder sobre a vida. Enquanto as disciplinas diziam como que nós devemos ser, como que nós devemos nos comportar na escola, no quartel, nos hospitais, nas instituições fechadas, a biopolítica diz como a população tem que se comportar. E aí, é um tipo de biopoder. Alguns teóricos, como o Maurício Lazarato, diz que a gente não tem mais uma biopolítica hoje. A gente tem uma noopolítica, que ela foi para além do controle da vida biológica, ela foi para o controle da mente. Eu vou mostrar algumas técnicas que se usa hoje amplamente. Mas isso é um polêmico, mas eu só estou pondo o nome da noopolítica. E um grande teórico agora, o Mbembe, o Achilles Mbembe, vocês já leram Achilles Mbembe ou não? Nem eu. Não. Ele é Foucaultiano, então eu peço desculpas, eu estou só denunciando o meu referencial teórico. O Achilles Mbembe também é um Foucaultiano, só que ele é camaronês e ele dá aula na África do Sul e na Inglaterra, e ele tem esse termo necropolítica. Ele diz que agora a biopolítica foi substituída por uma política que organiza a morte. Mas eu não vou perder muito tempo com isso. Mas eu estou dizendo, são todos os elementos que dizem, porque há uma mudança, agora não se trata mais de uma biopolítica, agora se trata de, quando você vê as estatísticas de extermínio de jovens negros nas periferias das grandes cidades, eu poderia dizer que eu vejo uma necropolítica. E você vai dizer sempre que não. Alguns de nós vão dizer sempre que não. Cada indivíduo tem uma história. Mas na hora que eu junto todas as histórias, dá uma estatística desse tamanho. Nessas estatísticas desse tamanho, dá um número específico, que se eu fosse analisar uma bactéria que não fala, eu diria que aquele fenômeno dá 80% de tal coisa. E aí eu nomeio aquele fenômeno com uma coisa. Mas na sociedade eu não faço isso. Na sociedade eu pego, ora eu pego um número grande, ora eu pego um número pequeno, para fazer um jogo. Mas eu não estou chamando a nossa reflexão sobre um jogo, eu estou chamando a nossa reflexão sobre o que está acontecendo. Números pequenos e números grandes. Aí você faça o seu juízo. Mas eu não vou perder muito tempo assim. Eu comecei falando, para quem chegou depois, eu estou ainda só numa introdução para falar hoje de tecnologias. E eu comecei a falar de um referencial teórico que eu trabalho, que é o Foucault e o Deleuze, são dois autores, e os conceitos inicialmente desses dois autores. Mas eu também, não está muito em moda hoje, mas eu também reconheço que há uma perspectiva de influência do trabalho que eu faço de análise, e dos autores mais contemporâneos, uma perspectiva meio marxiana, que parte do Karl Marx. Nessa perspectiva marxiana, seja para recusá-la ou para colaborar com ela, alguns autores dizem que nós não vivemos mais um capitalismo industrial. O foco aqui é econômico. O foco ali era poder. Estava falando de Foucault, Deleuze, vocês devem notar, o foco era poder. Aqui o foco é econômico. Então veja, o capitalismo não é mais industrial. Para muitos economistas ainda é, tá? Mas para alguns economistas o capitalismo é informacional. O que quer dizer com isso? Por favor, quando não há dúvida que o mundo, século XX, foi o mundo do capitalismo industrial, isso não há dúvida. Isso não quer dizer que no século XX nós comíamos parafuso. Significa que a gente continuava tendo uma agricultura. Só que os países que apostaram na agricultura, por favor, reflitam. Fale um que é um país desenvolvido, rico.
Não precisa ser 2. Pode ser 1. E não vale dizer, a agricultura norte-americana é muito forte. Sim, mas os Estados Unidos eram um país o quê? Industrial, ele comando industrial. Isso quer dizer que você fala que quando o capitalismo era industrial, você está querendo dizer que os produtos de maior valor agregado daquele capitalismo eram produtos industriais. Você está querendo dizer que os produtos fundamentais eram produtos industriais, que o trabalho fundamental estava na indústria. Tudo bem? O capitalismo informacional significa que nossa economia não é mais industrial. Isso não quer dizer que você vai andar sobre bits. Significa que você vai continuar andando sobre ferro, pneus, matéria, mas que a economia virou uma economia informacional. Que os valores mais importantes são informacionais. Que as tecnologias de ponta são informacionais. Se você pegar na própria agricultura, aonde está a ponta dela, o avanço dela está na biotecnologia. Está em coisas que você pode concordar ou não, não importa. A própria agricultura foi informacionalizada. Então, nós estamos num capitalismo informacional. Se você pegar a maior parte dos trabalhadores, eles trabalham onde hoje? Na indústria? Eles trabalham nos serviços. E boa parte dos serviços são serviços que dependem exclusivamente de tecnologias da informação e comunicação. Portanto, para alguns, o capitalismo é informacional. Isso não é consensual, mas eu estou chamando a atenção para vocês. Segundo, dentre esses que acham que o capitalismo é informacional, o setor mais dinâmico do capitalismo é o capitalismo de dados. Presta atenção, o capitalismo de dados. O capitalismo de dados é aquele capitalismo que depende, já coloca o seu negócio, pode ter várias faces, várias formas, mas o elemento crucial, a matéria-prima fundamental, são os dados. Dados principalmente de quem? Dados de máquina e dados de pessoas, ou dados pessoais. Isso aqui vocês conseguem identificar o que é? CPD. Servidor. O CPD? Oi? Servidor. Vários, né? Uns ou vários? Mas isso aqui é o quê? Isso aqui é um corredor de um data center. De um data center, de um pequeno data center, não, de um grande data center. Lembra que eu não trouxe a imagem que está na Irlanda? É um corredor do data center do Facebook, que foi desativado. A maior parte dele está sendo ocioso hoje. Porque em maio do ano passado entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados na Europa. E eles transferiram 1,5 bilhão de dados, 1,5 bilhão de usuários de volta para os Estados Unidos, para fugir dos rigores da legislação de dados europeia. Aí você pode achar que essa transferência de dados seja trivial. Você pode, o que é? Eu passo por e-mail. Não. 1 bilhão, vocês fazem ideia do que é isso ou não? Transferir registros de 1,5 bilhão de usuários da América do Sul, África, Ásia e Oceania, eles transferiram de volta para os Estados Unidos. Só para você ver o que é a chamada economia de dados. Entenda por que o capitalismo é um capitalismo de dados para alguns pesquisadores. Vou tentar ser o mais efetivo possível. Isso aqui, obviamente, é uma maçaneta. Uma maçaneta típica, essa maçaneta do mundo industrial, certo? Ela abre e fecha várias vezes. Quantas vezes ela abriu e fechou hoje, eu não sei. Eu não sei. Só que chega às tecnologias informacionais, em particular as tecnologias informacionais, elas se estabilizaram num modo que se chama cibernético. Cibernética não é uma palavra fantasia que eu estou usando porque eu não teria conteúdo para falar para vocês. Cibernética é um nome específico da chamada ciência da comunicação e do controle. Então, a cibernética, ela cria dispositivos que ao mesmo tempo age e ao mesmo tempo controla. Fui claro? As tecnologias que nós utilizamos são cibernéticas.
São tecnologias de comunicação e simultaneamente de controle. Agora pensem numa coisa, vamos substituir essa fechadura do mundo industrial